Olá, alunos do quarto ano, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai vocês? Bem demais! Hoje nós vamos estudar segmentos de reta na página 54 e 55. Vamos aqui para o número 1. Observe alguns desenhos de caminho para que a abelha chegar à flor. Cada caminho tem uma cor, então aqui tem um vermelho, um amarelo, um verde, tá? E aqui vários caminhos, são um, dois, três, quatro caminhos aqui. Aí vem a perguntinha básica aqui, qual desses caminhos é o mais curto para a abelha ir até a flor? Existe alguns outros caminhos que não foi desenhado e que seja ainda mais curto do que esse, então você vai responder aqui nas duas, né? Cuidado que a respostinha é só observação. Você vai observar aqui e responder. A número 2 aqui. Marque dois pontos A e B no quadro ao lado. Use uma régua e trace o caminho mais curto ligando os pontos A e B, como na sequência de imagens abaixo. Então você vai fazer justamente nesse quadro aqui, ó, o que estão fazendo aqui. Então, segmento de reta, vou explicar para vocês já o que é. Segmento de reta é um risco, tá? Um risco reto feito com a régua que vai de um ponto até outro ponto, ou daqui para lá, ou de lá para cá. Segmento de reta inicia num local e termina em outro local. Então tem início e fim, tá? E é sempre representado pela letrinha maiúscula, tá? E você vai fazer esse segmento de reta AB aqui dentro do quadro. Chamamos de segmento de reta a figura que indica o caminho mais curto que liga dois pontos. Então, olha só, o ponto A e o ponto B, tá? No exemplo acima, os pontos A e B são as extremidades, ou seja, o final do segmento de reta. Representamos esse segmento de reta assim, ó, letra maiúscula com tracinho em cima. Qual que é esse tracinho de cima? É justamente o risco que você está fazendo aqui. Então, é representado pela letrinha maiúscula, tá? A, B, porque o segmento vai de A até B, e um risco em cima. Ou BA, tanto faz. Se você estiver falando daqui para cá, é AB. Se você estiver falando daqui para lá, é BA. Tanto faz, os dois jeitos estão corretos. A número 3 agora, observe os pontos P, Q, M, N, R e S. Use uma régua e trace os segmentos de reta PQ, tá? M, N e R, S. Já estão um segmento de reta aqui. É só você pegar uma régua e fazer o traçado, tá? Essa é a página 54. O próximo aqui, número 4, atividade em dupla. Muitos objetos do dia a dia ou algumas partes, tá, dos objetos lembram pela forma deles, um segmento de reta. Olha só, veja as partes destacadas em vermelho nessas imagens. Olha só aqui o cantinho da geladeira, um segmento de reta. A porta aqui, o canto da porta, um segmento de reta. O risco em vermelho aqui da pipa, um segmento de reta. Essa parte aqui do varal, um segmento de reta horizontal, e aqui o poste, aqui um segmento de reta vertical. Então, é isso que é o segmento de reta. Olha só aqui, com um colega, observe a sala de aula. No caso, se não está na sala de aula, faça no seu quarto. Identifiquem algumas partes dela ou alguns objetos que dão ideia de segmentos de reta. Anotem aqui, então você vai escrever aqui, tá? O segmento de reta. Por exemplo, o canto de duas paredes é um segmento de reta. Você vai anotar aí, tem mais coisas, no guarda-roupa, no armário, na mesa, tá? Número 5. Observe as figuras, assinale com X o quadradinho das figuras que são segmentos de reta. Então, você só vai
assinar aqui dentro do quadradinho que for segmento de reta, você vai colocar um X, tá? Esse é segmento, esse é, o que for, você coloca um X. Número 6. Podemos sempre medir o comprimento de um segmento de reta. Observe o segmento de reta que está traçado abaixo e indique o que se pede. Olha só aqui. Letra A. Como esse segmento de reta é representado? Então, pelas letrinhas lá que eu mostrei para você com tracinho em cima. Letra B, a medida de comprimento dele é em centímetros. Então, você vai pegar uma régua e medir daqui desse ponto até esse ponto e ver quantos centímetros deu, tá? A número 7 aqui, ó. Use uma régua e trace dois segmentos de reta XY de 5 centímetros. Então, esse segmento XY, ó, X, tá? Um pontinho do X, o pontinho do Y, tá? Esse traço daqui até aqui tem que ter 5 centímetros, ó, 5. Você vai fazer com sua régua aí, com 5 centímetros. É a mesma coisa, o CD de 7 centímetros, a mesma coisa. É até a página 55 hoje. Uma boa aula a todos. Até lá. Bom dia, boa tarde, boa noite.